Dentro da prisão ela aparece sorrindo, despreocupada, se sente uma celebridade. Mas quando sua sentença é anunciada no tribunal, tudo muda. There's an argument to be made that her judgment was diminished because of the alcohol, but that doesn't take away from the damage that you have caused to this community. E aquele sorriso na prisão se transforma no mais puro desespero. Este é o caso de Jéssica Araújo, e o crime que ela cometeu para chegar até aqui é tão chocante quanto sua reação à sentença. Para entender esse caso, precisamos voltar um pouco no tempo. Tudo começou em uma noite comum em Miami. Nada de perseguição policial, nada de situação extrema. Apenas uma decisão errada, tomada por alguém que achou que dava para dirigir mesmo depois de beber, e que, em poucos segundos, mudaria para sempre a vida de duas famílias. Jéssica Araújo estava dirigindo naquela noite completamente embriagada. Os exames mostrariam depois que ela estava cerca de 3 vezes acima do limite legal de álcool. Mesmo assim, entrou no carro, ligou o motor e seguiu pelas ruas de Southwest Miami-Dade como se nada pudesse acontecer. Do outro lado daquela história estava Naji Al-Qadi, um detetive fora de serviço, a caminho do trabalho. Naji tinha 48 anos. Era respeitado, querido, e estava a apenas 2 dias de celebrar algo que deveria ser um dos momentos mais felizes da sua vida, o casamento oficial com a mulher que amava. Mas esse momento nunca chegou. Em um cruzamento, Jéssica avançou o sinal vermelho. O impacto foi violento. O carro de Naji foi atingido em cheio. Não houve tempo de reação. Não houve chance de escapar. Ele morreu ali mesmo. Araujo was blind drunk last April when she blew a light in southwest Miami-Dade and T-boned a Toyota, killing 48-year-old Naji Al-Qadi, who was on his way to work. Quando a notícia chegou à família, o choque foi absoluto. 2 dias antes do casamento, o noivo virou vítima. As flores que iriam decorar o salão acabaram sendo levadas para o funeral. Today, the widow of Naji Al-Qadi sobbed uncontrollably, forced to relive this nightmare. Essa frase, dita mais tarde no tribunal, resume tudo. Em poucos segundos, o momento que seria de celebração virou luto. Um erro ao volante custou uma vida inteira. Jéssica sobreviveu ao acidente. E, junto com isso, veio algo que ela não conseguiria evitar: o peso da responsabilidade. Ela foi presa e acusada de DUI manslaughter, homicídio culposo causado por dirigir sob efeito de álcool. Não havia dúvida sobre o que tinha acontecido. As provas eram claras. Os exames toxicológicos também. Meses depois, o caso finalmente chegou ao tribunal. Jéssica entrou na sala de audiência visivelmente abalada. Chorava. Tremia. Em alguns momentos, tentava se controlar. Em outros, simplesmente desmoronava. Jessica Araujo smiled through her tears at friends and family as she came to learn her punishment for DUI manslaughter. Do outro lado da sala estava a viúva de Naji. A postura era diferente. Não havia histeria. Não havia explosão emocional. O que se via ali era algo mais pesado, uma dor profunda, que não precisava de gritos para ser sentida. Quando o juiz tomou seu lugar, a audiência começou. A promotoria foi direta. Relembrou o que aconteceu naquela noite. Reforçou o nível de embriaguez de Jéssica. Explicou que aquela tragédia não foi um acidente inevitável, mas o resultado de uma decisão consciente: beber, entrar no carro e dirigir. A defesa tentou seguir outro caminho. O advogado de Jéssica pediu clemência. Falou sobre a juventude dela, sobre sua luta contra o vício. E, de fato, Jéssica parecia devastada. Quando teve a chance de falar, pediu desculpas. Disse que sentia muito, que jamais quis machucar ninguém, que acordava todos os dias pensando no que tinha feito. I'm sorry for the pain that it caused your family, and I'm sorry for the pain that it caused my family, and everybody that cares about me. Mas arrependimento, por si só, não apaga consequências. Quando chegou o momento da fala da viúva, o tribunal inteiro mudou de energia. Ela não falou com raiva. Não gritou. Falou com uma calma que doía mais do que qualquer acusação. Amigos da vítima também se manifestaram. Alguns disseram algo que ecoou forte na sala. A juventude de Jéssica não deveria servir como desculpa. Muitas pessoas jovens fazem escolhas difíceis todos os dias, e ainda assim escolhem não dirigir bêbadas. O juiz ouviu tudo, atento,
enquanto duas versões da mesma tragédia se desenhavam diante dele. De um lado, uma mulher que chorava pelo erro que cometeu. Do outro, uma família que jamais teria chance de seguir em frente da forma que planejou. Ao final daquela audiência, uma coisa ficou clara: independentemente da sentença, ninguém sairia vencedor daquele tribunal. Mas a decisão ainda não havia sido anunciada. E quando o juiz finalmente se preparou para falar, todos sabiam: o que viesse a seguir definiria o destino de Jéssica Araújo, e o tipo de justiça que aquela morte receberia. Quando o juiz voltou a falar, não havia mais espaço para expectativa. Tudo que podia ser dito já tinha sido dito. Tudo que podia ser sentido já tinha sido sentido. Agora, restava apenas uma coisa: a decisão. E então veio a frase que mudou tudo. Jéssica Araújo foi declarada culpada naquele mesmo momento por Dewey Manslaughter, além de outras acusações relacionadas ao acidente. Nada de adiar. Nada de suspense jurídico. A culpa estava oficialmente estabelecida. There's an argument to be made that her judgment was diminished because of the alcohol, but that doesn't take away from the damage that you have caused to this community. A reação foi imediata. Jéssica desabou. Literalmente. O choro se transformou em soluços altos, difíceis de controlar. Amigos atrás dela também começaram a chorar. Do outro lado da sala, a viúva de Naji permanecia imóvel. Não havia alívio visível, porque nenhuma sentença, por mais dura que fosse, traria o marido de volta. A defesa tentou, mais uma vez, suavizar o cenário. A viúva também falou mais uma vez. E talvez esse tenha sido o momento mais forte de todo o julgamento. They need to think about the people also who are on the street. Think about your family, think about their family and just make the right decision. O juiz ouviu tudo em silêncio. Quando finalmente começou a explicar a sentença, deixou claro que não ignorava o arrependimento de Jéssica. Disse que acreditava que ela estava, de fato, devastada pelo que tinha feito. Mas também afirmou algo essencial: remorso não anula a gravidade do crime. Jéssica foi então sentenciada a 10 anos e meio de prisão, seguidos por 9 anos de liberdade condicional. Além disso, teria que cumprir 500 horas de serviço comunitário e frequentar reuniões de alcoólicos anônimos como parte das condições da pena. A defesa demonstrou frustração. Esperava menos. Esperava que o juiz fosse abaixo do mínimo recomendado pelas diretrizes do Estado. Isso não aconteceu. A promotoria, por outro lado, afirmou que a sentença refletia a seriedade do crime. Segundo eles, nada do que fosse decidido ali apagaria a tragédia, mas era necessário deixar uma mensagem clara: dirigir bêbado tem consequências reais. To get behind the wheel and drive drunk and high has caused this tragedy that never should have happened. A viúva de Naji não falou com a imprensa após a audiência, mas deixou claro, por meio de representantes, que estava satisfeita com a decisão. Não porque isso trouxesse felicidade, mas porque representava responsabilidade. Jéssica foi retirada do tribunal pouco depois. Algemada. Em silêncio. O rosto ainda molhado de lágrimas. A vida que ela conhecia até aquela noite no cruzamento de Miami tinha acabado ali. E no meio disso tudo, uma pergunta que vai muito além daquele tribunal: quantas tragédias ainda precisam acontecer para que essa lição seja aprendida? Saindo do caso de Jéssica, vamos até Miami, onde Mila Dago enfrenta uma acusação parecida. Na madrugada de agosto de 2013, no centro de Miami, um carro compacto avançou um sinal vermelho no cruzamento da Northeast 15 TH Street com a Biscayne Boulevard. O veículo era um Smart Car alugado poucas horas antes. Ele atingiu em cheio uma caminhonete que atravessava o cruzamento corretamente. O impacto foi violento. O barulho chamou a atenção de pessoas que estavam próximas. Algumas se levantaram assustadas ao perceber que havia acabado de acontecer algo grave. Dentro do carro menor estavam duas jovens. Quem dirigia era Mila Dago. No banco do passageiro estava sua amiga, Areno Roso, de 22 anos. Areno não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local. Mila sobreviveu. Poucos minutos depois do acidente, a polícia começou a reconstruir o que havia levado àquela colisão. Câmeras de segurança da região mostraram o momento exato em que o carro passou direto pelo sinal vermelho. A caminhonete foi atingida de forma inesperada, sem tempo de reação por parte do motorista. Durante a investigação,
os policiais descobriram algo que mudaria completamente a leitura do caso. 3 minutos antes da batida, Mila havia enviado uma mensagem de texto. Ela fazia parte de uma sequência de mais de 60 mensagens enviadas ao longo da noite para o mesmo destinatário, o ex-namorado, com quem ela passava por um término conturbado. Entre essas mensagens, havia frases em que ela admitia estar dirigindo embriagada. Uma delas dizia, em tradução livre, dirigindo bêbada, uhu. Em outra, ela escreveu que poderia morrer por causa daquela situação. As mensagens não eram longas reflexões. Eram desabafos impulsivos, enviados enquanto o carro já estava em movimento. A polícia também confirmou, por meio de exames, que Mila estava alcoolizada. O nível de álcool no sangue era mais que o dobro do permitido por lei. Isso reforçou a acusação de que ela não apenas dirigia sob efeito de álcool, mas tinha consciência do que estava fazendo. Areno Rosso tinha 22 anos e estudava em uma faculdade comunitária de Miami-Dade. Segundo a família, ela sonhava em seguir carreira na área de segurança pública. Tinha apenas uma irmã e era muito próxima do pai. A consequência imediata foi a prisão de Mila Dago. Ela foi acusada de homicídio culposo, homicídio veicular e DUI manslaughter, que é quando a morte ocorre em decorrência de direção sob efeito de álcool. Além do processo criminal, a família de Areno entrou com uma ação civil. Um dos alvos foi a empresa de compartilhamento de veículos que alugou o Smart Car para Mila. O argumento era simples. O carro foi liberado de madrugada, sem contato humano, sem qualquer tipo de verificação que pudesse impedir alguém alcoolizado de dirigir. 2 anos depois do acidente, o julgamento chegou à fase decisiva. A mãe de Areno foi uma das primeiras a falar. Em lágrimas, ela se dirigiu ao juiz e descreveu a dor de perder uma filha. Falou sobre como nenhum pai está preparado para isso e sobre o vazio que ficou dentro de casa. I feel a loud roar inside of me that calls her name, and her silence is devastating. It's the answer that crushes my soul. Every day, I visit a dark and lonely place where I cry, scream, and feel an indescribable pain. Quando chegou a vez da acusação, os promotores focaram em um ponto central: responsabilidade. A defesa, por sua vez, tentou reduzir a ideia de intenção. Argumentou que se tratava de uma jovem imatura, passando por um momento emocionalmente instável. Quando Mila Dago falou, ela se dirigiu à família da vítima em espanhol. Disse que sentia muito e que nenhuma palavra seria suficiente para expressar o que sentia. O juiz ouviu todas as partes antes de anunciar a decisão. A sentença foi de 4 anos de prisão. Um acordo judicial evitou um julgamento mais longo, mas garantiu uma pena efetiva. Para a família de Areno, não se tratava de comemorar. O irmão da vítima disse que, apesar da dor continuar, havia uma sensação de que a justiça havia sido feita. E você acha que as sentenças em ambos os casos foram justas? Comente sua opinião abaixo e nos vemos em breve.